Então, dentro da formação em serviço social, nós temos o seu objeto de estudo, que é a questão social, e nós já aprendemos sobre isso, já falamos sobre ela. Você vai falar sobre a questão social até o seu último semestre, porque é o nosso objeto de estudo. Só para refrescar a memória um pouco daqueles mais esquecidos, a questão social, ela nasce junto com o serviço social. Então, a questão social é a precarização do modo de vida social, né, da vida social em si, por conta do modo de produção capitalista. Então, esse modo de produção capitalista, ele fez com que essa questão social, ela criasse, né, ela fosse expandida através das expressões da questão social, todas as expressões que acontece dentro da sociedade devido ao modo de produção do capitalismo, né? As expressões a gente lembra que seria a pobreza, a miséria, né, a violência, dentre outros, ok? Então, o assistente social tem um papel fundamental na busca pela justiça social, reforçar o nosso projeto societário, né? Não existe projeto para o serviço social individual. Os nossos projetos, né, são todos ligados a essa característica, o projeto societário. Nosso projeto ético-político é um projeto societário. Por quê? Ele engloba a sociedade como um todo. Então, a articulação social, principalmente entre os três poderes, né? Existe essa articulação entre poder municipal, estadual e federal. O pluralismo, o que seria esse pluralismo, né? Nós não temos, nós, lógico, nós temos, enquanto profissionais do serviço social, um direcionamento, né, a uma classe, porque nós nos identificamos como esta classe também, que seria a classe trabalhadora e todos os seus familiares. Mas nós temos esse pluralismo dentro da nossa profissão, uma diversidade onde a gente luta por direitos igualitários. Cidadania é algo que nós devemos estar sempre, né, atentos para que nós possamos formar as pessoas ou informar, melhor dizendo, de que elas são cidadãos. E o que vem a ser cidadão? Cidadão é um ser dotado de direitos e de deveres. Então, nós precisamos estar sempre sensibilizando a estas pessoas de que elas têm os seus direitos e nós lutamos por esses direitos, direitos sociais, direitos humanos. Nós lutamos pela falta da precarização, pela falta não, nós combatemos, enfrentamos essa precarização da qualidade de serviço, seja ele em qualquer âmbito, seja no âmbito da saúde, da educação, da previdência, nós estamos sempre atentos para que todo cidadão tenha direito a uma qualidade de serviço. A liberdade, a liberdade é algo que é muito forte dentro da nossa profissão, principalmente, né, essa liberdade de pensamento, né, que nós não podemos deixar com que nossos usuários sejam usuários que não tenham senso crítico, né, que sejam meros receptores dos direitos de política pública, não que isso não deva acontecer, mas que isso deve ser levado a um pensamento crítico, tanto o profissional quanto o usuário. E dentro dessa característica nós temos, né, as diretrizes curriculares, que elas foram aprovadas, né, dentro de uma perspectiva que traz para o assistente social uma formação profissional embasadas dentro dessas diretrizes. Então, segundo as diretrizes curriculares nacionais,
do curso de graduação em serviço social, os conteúdos essenciais para o curso de graduação em serviço social eles devem superar a fragmentação do processo de ensino e aprendizagem, abrindo novos caminhos para a construção de conhecimento com experiência concreta no decorrer da formação profissional. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de experiência concreta, a gente está ligando automaticamente aos estágios. Estágios são as experiências concretas, é aquela realização, né, a materialização da teoria na prática. E essas diretrizes, elas se sustentam em um tripé, né, de conhecimentos. E esse tripé, ele tem, né, uma fundamentação de formação profissional dividido em três núcleos, que é o núcleo de fundamentos teóricos metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos de formação sócio-histórica da sociedade brasileira e o núcleo de fundamentação do trabalho profissional. Esse núcleo teórico, né, esse primeiro núcleo teórico, metodológico, ele vai estar compreendendo, né, todos os nossos fundamentos teóricos, éticos e políticos, né, para conhecer o ser social. Nós já falamos um pouco sobre isso, sobre esses embasamentos teóricos, alguns que não fazem mais parte, né, da nossa categoria enquanto embasamento teórico e metodológico, né, e o núcleo, né, do fundamento ético-político também. Na questão da formação histórica da sociedade brasileira, nós precisamos ter essa compreensão, né, de forma particular, sabendo que toda sociedade tem uma diversidade, existe uma especificidade de cada comunidade e a gente precisa ter esse olhar, olhando a sociedade na sua formação histórica. No outro núcleo, as diretrizes, elas embasam no último tripé, que seria o fundamento do trabalho profissional. Então, isso vai ser numa compreensão dos elementos constitutivos do serviço social, né? A especialização do nosso trabalho, sabendo a sua trajetória histórica, a sua trajetória teórica, metodológica, técnica, conhecendo os instrumentos técnicos do serviço social. Esses instrumentos técnicos foram todos embasados, né, nas experiências teóricas, científicas, teóricas empíricas que seriam da nossa vivência mesmo na realidade, né? E todo esse núcleo de fundamento do trabalho, ele tem, né, toda essa pesquisa, né, dentro do planejamento da administração do serviço social, né, que é o estágio supervisionado. Então, todos esses núcleos, eles englobam conhecimentos e habilidades que se especificam, né, em atividades acadêmicas. Então, o que a gente entende aqui dentro dessa questão, desse tripé das diretrizes, que existe todo um direcionamento para a formação em serviço social. E essa formação, ela tem todo um contexto. A gente já falou um pouco sobre essa questão da história, de onde nós viemos, como nós surgimos. Isso é que está aqui basicamente, né, dentro desse contexto, né, que nós começamos dentro de um contexto doutrinário da Igreja Católica, até enfim, né, estar dentro de um caráter mais liberal, tendo todos as nossas embasamentos legais e todo esse contexto histórico do serviço social brasileiro faz parte da formação do profissional em serviço social. E a gente tem aqui também, dentro dessa perspectiva, desculpa aqui, não sei o que foi que eu fiz aqui, não. Dentro dessa perspectiva, um contexto, né, que seria o contexto dentro do cenário baiano, né, que infelizmente nós temos aí um cenário pobre de informações
Essas informações são muito poucas, vocês vão estar lendo aí, refletindo. É um conteúdo que é basicamente informativo, né? É um conteúdo basicamente informativo. Vocês vão ver aqui em todo o conteúdo a nível de informação, de conhecimento. Porque se é informação e conhecimento, que vocês vão estar conhecendo, né, essa formação no sentido das suas diretrizes, a questão do contexto brasileiro, do contexto baiano, do ensino superior, sabendo aqui um pouco mais sobre a questão das universidades, quem foi a primeira universidade, quem foi do nosso recôncavo, né, na Bahia, como ela surgiu, quando ela surgiu, a nível de conhecimento, mas que é importante, porque não existe ninguém sem história. Então, o serviço social também ele não está hoje onde está sem ter tido uma história de formação, né, para que viesse hoje ser essa profissão que vocês estão escolhendo. E eu coloquei aqui como brinde para vocês e tem um link aqui embaixo, é só copiar e colar lá no Google, que seria um dicionário de termos técnicos do assistente social. Para quem tem dúvidas, às vezes a gente fala, né, de forma às vezes até natural de alguns termos técnicos e alguns ficam ainda meio que boiando. Não é algo para vocês gravarem, não, é algo para vocês conhecerem, para quando tiverem dúvida de um termo técnico do serviço social, poder estar acessando, baixa, deixa no celular ou deixa no computador, que é muito importante. Então, basicamente, a aula é sobre isso. Vamos continuar a estudar, né?